o Estado não tem muito peso, porque você tem um número bem maior do que esse. Agora, quando você olha para um município de 10 mil habitantes... Alex, só tira o volume, eu acho que do teu Facebook. Bom, vamos lá. Boa noite, boa tarde, boa tarde em parte do Brasil, boa noite em parte do Brasil. Como a nossa transmissão é nacional, queria agradecer inicialmente a oportunidade à ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Quero começar saudando, num dia tão especial que é o Dia do Advogado e da Advogada, as mulheres e advogadas na pessoa da nossa presidente Alessandra Camarano, que tão bem dirige a ABRAT e é tão combativa, tão importante num momento como esse. Aos advogados e os homens na pessoa do nosso presidente Felipe Santa Cruz, que também tem enfrentado, tem feito uma grande defesa da advocacia, das prerrogativas e da democracia. Antes de iniciarmos, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão e uma homenagem, ofertando um minuto de silêncio aos que partiram em razão da Covid-19, bem como aos que perderam suas vidas na defesa das prerrogativas da advocacia e da democracia. Muito obrigado a essas pessoas que lutaram e defenderam as prerrogativas, a democracia, a advocacia. E também aqueles que, infelizmente, perderam suas vidas em razão dessa pandemia, que possam todos os seus familiares receber o nosso abraço e a nossa solidariedade. O nosso tema de hoje é a advocacia em tempos de pandemia. Convidamos aqui 3 ilustres professores, profissionais, que vão nos, nesse momento de hoje, trazer as lições e aquelas oportunidades que a gente precisa saber para poder enfrentar e realizar a nossa advocacia num momento tão difícil. O primeiro tema, e vou, assim que falar o tema, passar a palavra, será o panorama da pandemia no Brasil, que será apresentado pelo professor e doutor Ricardo Valentim, que é doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é diretor executivo do LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN, Hospital Universitário e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e editor-chefe da Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde. Além disso, é membro do Comitê Científico do Estado do Rio Grande do Norte. Então, com a palavra, o professor e doutor Ricardo Valentim. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Alex, Elisângela, professora Marisa, que é colega minha da universidade, todos que estão assistindo, né? Parabéns ao Dia do Advogado. Eu agradeço o convite, né, da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Então, é uma honra estar com vocês aqui nesse momento, podendo compartilhar do que a gente tem aprendido durante a pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio num momento assim que a gente não esperava, mas que tem ensinado bastante, além de ter trazido um grande dano social para um nível global, em termos de saúde, mas tem trazido também bastante aprendizado para a sociedade de maneira geral, e em especial para a comunidade científica. Então, Alex, eu vou compartilhar uma apresentação, vou procurar ser breve nessa apresentação para que a gente possa realmente conversar sobre esse problema, certo? Vou aqui fazer o compartilhamento da minha tela. Não está habilitado. Então, se puder habilitar o compartilhamento. Da tela. Agora foi. Obrigado. Então, eu vou aqui agora. Pronto, então eu preparei uma apresentação breve de 5 slides, né, para a gente poder... como eu sou da área de engenharia, eu gosto muito de trabalhar olhando para os números, para os cálculos, para os modelos matemáticos. Então, minha fala é sobre esse panorama da pandemia no Brasil, e eu vou começar trazendo esses dados gerais, uma visão geral dos casos. Então, hoje nós temos mais de 3 milhões de casos confirmados no país. A estimativa é de que, na verdade, isso seja um número bem maior. Pelo menos, alguns estudos mostram que pode ser 6 vezes maior do que isso, e outros estudos chegam até 24 vezes mais do que isso daí. Então, que estudos são esses? São estudos que eu trabalho com modelagem para estimação, para estimar
casos confirmados ou algum estudo de soroprevalência. Né? Nós temos aí mais de 2 milhões de recuperados, também com certeza deve ser um número muito maior, porque nós não estamos testando os números dos assintomáticos, mas o número real, concreto, é exatamente esses 101 mil casos, que já agora na sexta, sábado, nós chegamos aos 100 mil casos, que é um número realmente trágico. Né? Lá atrás, no início da pandemia, era um número que muitos brasileiros, né, não acreditavam que a gente chegaria nisso. Eu me lembro que numa reunião com um colega também da academia, muito se falava que a coronavírus, o novo coronavírus, ou a Covid-19, que é a doença causada por esse vírus, ele dizia que a gente bastava olhar os dados do H1N1, que seria o mesmo caso. Aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que nós chegamos a ter 2, 3 óbitos. E nós já estamos aí chegando nos 2 mil óbitos. Então, uma coisa realmente não tem relação com a outra. A dinâmica da doença é totalmente diferente. Em termos globais de saúde, nós temos mais de 20 milhões de casos, 12 milhões recuperados e mais de 737 mil óbitos, né? Ou seja, são números realmente alarmantes quando a gente olha em termos de saúde global. E aqui é no Brasil, né? Então, quando a gente olha no número no Brasil, a gente tem uma estabilidade. Mas é uma estabilidade sofrível, porque quando a gente vai olhar essa estabilidade, olhando para esse gráfico aqui, eu acho que vocês estão acompanhando aí na imprensa, na grande imprensa, a famosa média móvel, né? E a média móvel, ela mostra que tem, quando a gente faz uma média em relação aos óbitos ao longo do período histórico, a gente observa que há, de fato, uma redução no número de óbitos, porém, é uma redução muito gradual. E, na verdade, o que a gente tem hoje é um platô. A gente, quando olha para o Brasil, existem várias epidemias, né, provenientes dessa pandemia acontecendo em tempos diferentes nos estados, nos municípios e nas regiões, né? Então, quando a gente olha para o estado do Rio Grande do Norte, isso é um exemplo claro. Você teve um surto muito forte, uma epidemia muito forte, Mossoró e Natal, e agora você vai interiorizando isso, 2 polos fortes, né, 2 próximos muito fortes com relação à doença, e você vai interiorizando. E hoje a gente tem aí um surto forte dessa doença, uma epidemia mais forte, interiorizada para a questão da região do Seridó, e uma parte ali do Alto Oeste. Mas quando a gente olha para o Brasil, é um reflexo do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. Por exemplo, aonde começou a pandemia? Nordeste, região Sudeste, uma parte da região Sudeste, Rio, São Paulo. Não é? E hoje o que é que a gente vê? Nós vemos essa doença indo muito forte para a região Centro-Oeste e região Sul. Então, por isso é que a gente tem os picos e a gente consegue manter um platô, porque você não teve a epidemia ou a pandemia ocorrendo no país do mesmo tempo, na mesma dinâmica, com a mesma gravidade. Então, ela está ocorrendo em tempos diferentes, o que é natural num país continental como o nosso, né? Com tanta diversidade cultural. E eu digo que um dos maiores problemas da epidemia no Brasil não é somente a pandemia, né? Também nós temos aí o pandemônio, que foi criado em torno da epidemia, discussões no âmbito político, quando, na verdade, a gente não precisaria dessas discussões aqui, ou, nesse momento, para resolver o problema da pandemia. A gente precisaria muito mais de solidariedade e integração, né? Então, do lado esquerdo, desse mapa verde, com os pontos verdes, a gente vê, por exemplo, aonde tem as incidências e os casos confirmados, e do lado direito a gente tem o rastro, que eu chamo de o rastro da morte, né? Então, por onde o vírus passou, contaminou as pessoas, então a gente vai vendo aí, por exemplo, aqui no litoral do Nordeste, uma concentração, um cluster muito forte, ou seja, uma aglomeração de pontos. Então a gente chama isso aí de cluster, uma clusterização de número de óbitos muito presente, e ele indo justamente para a região central do Brasil e região sul, aumentando os números de casos. Por exemplo, Santa Catarina, até um dia desse, tinha pouquíssimos casos. Mato Grosso do Sul também. Então, a doença ela vai seguindo um curso de contaminação por todo o país, espalhando tanto o vírus como a contaminação. São poucos os lugares no país onde não tem um caso confirmado ou não tem óbitos ainda. Aqui a gente pode fazer uma análise de tendência, né? Então, o que é que a gente tem aí? Nós temos uma média de 22 mil casos novos por dia, isso é altíssimo. Né? Temos mais de 3 milhões de casos acumulados
e temos uma média de 1.455 casos acumulados por 100 mil habitantes, ou seja, é um número realmente considerável, né? Você tem um percentual muito grande de casos acumulados por 1.000 habitantes. Temos 703 óbitos, isso aí considerando os últimos dados, né? Esses dados é importante. Quando a gente olha para esse dado, quando eu olho para os 703 óbitos, são óbitos novos. Óbitos novos são os óbitos nas últimas 24 horas. Porém, esses dados são revisados. Esse aqui é a base nacional que eu trouxe para vocês verem, né? Que a gente tem a base de todo o país. Então, nos óbitos nacionais, novos casos, esses dados eles são revisados. Então, esses 703 que a gente vê hoje está fora da média nacional. A média nacional, a gente está a mais de 1.200, mais de 1.000 óbitos, na verdade, mais de 1.000 óbitos por dia. Então, muito provavelmente, quando houver uma revisão desses dados, daqui para os próximos dias, 7 dias, 10 dias para frente, nós vamos aumentar esse óbito. Então, quando a gente olha para as duas curvas, do lado esquerdo, do lado direito, a gente percebe que tem um decaimento. No número de casos confirmados, você tem uma estabilidade, e no número de óbitos, você tem um decaimento. Um decaimento observando os últimos dias, que, como eu falei, tem uma revisão. Porém, o número de óbitos diário é muito alto. E, para finalizar, uma coisa que está muito em voga, a gente vê, as pessoas estão falando bastante, se popularizou, é a taxa de contágio ou taxa de transmissibilidade, né, que continua, segundo essa matéria do Correio Brasiliense, essa matéria é de sexta-feira, né, sexta é sábado, continua descontrolada no Brasil. O que é ter uma taxa controlada no Brasil? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando ela é igual a 1 ou menor que 1. A taxa no Brasil hoje é de 1,08, ou seja, cada 100 pessoas infectadas contaminam 108. Ou seja, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse é um número ainda que nós não podemos considerar o Brasil como um país que controlou o contágio da doença no país. Então, como o vírus não foi embora, nós observamos aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, e em outros lugares que já estão em processo de retomada das suas atividades comerciais, né, das suas atividades econômicas, um processo forte de retomada, inclusive com discussão agora sobre a questão das escolas. Então, é preciso que a população tenha consciência, use máscaras, né, evite aglomerações. Existe uma questão hoje muito relacionada à questão também do transporte público. Então, é algo que a gente precisa, de fato, prestar atenção, não é, Alex? E observar essas questões da transmissibilidade no país. Porque quando a gente olha, esses números estão variando. Hoje, um dos piores países na América é o México, né, com a maior taxa de transmissibilidade. E alguns países que estão próximo do Brasil estão com a taxa de transmissibilidade um pouco maior do que essa do país. Então, com relação à questão da vacinação, que é a maior esperança que a gente tem, eu tive uma reunião, para finalizar a minha fala, com o Marcos Krieger, que é o vice-presidente da Fiocruz, fazem 15 dias, e a pauta foi a vacinação. Ele está liderando e está coordenando essa questão das vacinas que estão sendo testadas no Brasil, né? Nós fizemos uma live, batemos um papo, inclusive, com a subcoordenação de vigilância epidemiológica também da CESAP, e há uma perspectiva realmente de nós termos uma vacina até dezembro. Porém, a gente sabe que vão ter todos os problemas relacionados a você ter grande escala. O pacote de vacinação que a Fiocruz assinou nas cooperações internacionais é de 100 milhões, somente para o Brasil, ou seja, nós vamos ter 100 milhões de vacinas disponíveis para o Brasil, mas não vai ser todas de uma vez. Então, eu li uma matéria também de um jornal internacional, a semana passada, e dizia o seguinte, que serão bilhões de vacinas que terão que ser distribuídas. E o próximo gargalo não será mais as vacinas. Elisângela, Alex e todos aqueles que estão ouvindo a gente, Marise, diz que o próximo gargalo são justamente as ampolas e os frascos para colocar essas vacinas, porque não existem hoje fabricante para isso daí. Ou seja, e o Brasil já começou realmente a falar isso. Então, quem tiver operação logística, estratégica para fazer isso, deverá estar encomendando seus frascos e suas ampolas, seringas, agulhas, pessoal, recrutando isso, todo mundo, todo um contingente. Quer dizer, você primeiro está passando por um processo científico difícil, que é desenvolver uma vacina num tempo quase recorde, mas agora nós vamos ter um outro problema, porque o único país, o país que
responsável por 90% da produção desses insumos é a Índia. Então, nós não vamos ter vacina, mas não vamos ter ampolas, seringas e frascos para poder distribuir isso para todo mundo. Mas o Brasil, dentro desse pacote, tem aí 100 milhões de vacinas, que já é suficiente para vacinar aí mais de 50% da população, considerando que já teve uma parte da população curada, então a gente vai ter uma cobertura aí bastante eficiente. Essa era a minha fala sobre, espero aí ter colocado pontos importantes sobre a questão do panorama. Obrigado, professor Ricardo Valentim, que tem desempenhado um grande papel tanto no Comitê Científico como também no LAIS, nessas informações e nessa informação para a população, para a sociedade, para todos sobre a pandemia. Eu quero agora convidar a fazer uso da palavra a professora doutora Marise Reis, que é médica infectologista, professora do Departamento de Infectologia e doutora em Medicina pela Universidade de São Paulo. A doutora Marise Reis vai falar sobre a segurança no retorno das atividades. A gente conversou com ela para abordar essa questão da segurança no retorno das atividades, como o professor falou, por exemplo, nos tribunais, que é um dos locais de trabalho da advocacia. Obrigado, doutora Marisa, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. A palavra é sua. Ok, boa tarde. Obrigada, Alex, pelo convite. Parabéns aos advogados pelo seu dia, né? É com muita alegria que a gente vem para essa conversa, sobretudo por entender que a informação e a comunicação são as verdadeiras armas para combater esse vírus que nos pegou de surpresa no final do ano passado e que foi capaz de fazer uma mudança no modo de viver de todo mundo, né? Então, vivemos aí num contexto de isolamento social desde março, né, que é quando o vírus realmente entrou no Brasil e rapidamente ele se disseminou nas capitais inicialmente e agora já no interior dos estados, do país como um todo, a ponto de nós mantermos esse padrão que o Ricardo apontou aí, quer dizer, nós chegamos no platô e não saímos dele, né? Quando você avalia o Brasil como um todo, ele subiu e não consegue descer. Então, isso é realmente muito desafiador e acho que esse é um ponto importante para nós entendermos por que esse retorno ao trabalho presencial nesse momento, se é que ele é realmente necessário, ele não pode ser substituído por outra modalidade, a modalidade remota mesmo, ou home office. Por que nós precisamos estar atentos, né? E por que nós precisamos estabelecer medidas de segurança? Quando falamos em medida de segurança, o ponto inicial é definir segurança para quê? Qual é o risco que eu estou exposto, né? Então, como o contexto nesse momento é a COVID, portanto, uma doença infecciosa com uma mortalidade que não é alta, mas considerando a alta transmissibilidade, portanto, um adoecimento muito grande de pessoas, eu acabo tendo uma repercussão muito grande sobre o evento morte, né? Acaba sendo um fator que realmente chama muita atenção e que mobiliza as pessoas, né? No entanto, quando a gente vai olhar quem é esse vírus, ele é um vírus que se transmite pela via respiratória. Isso é muito importante entender quem é o agente que nos ameaça e como ele se transmite. Porque entendendo isso, eu consigo estabelecer medidas para conter essa transmissão. Essa é a regra quando se fala em segurança. Então, eu estou diante de um vírus que se transmite pela via respiratória, portanto, é importante entender que essa transmissão se dá quando eu falo, quando eu tusso, quando eu dou uma risada, quer dizer, qualquer atividade que eu exerça e que permita a dispersão de gotículas que saem da boca vai facilitar a transmissão desse vírus, né? Além disso, ele se transmite também por contato, porque os micro-organismos que se transmitem pela via respiratória, sobretudo os vírus, eles também o fazem por contato no acesso às mucosas da boca, da via respiratória e do olho. Então, a porta de entrada é essa, ele não entra por outros espaços. Se o vírus estiver na minha mão,
ele pode ficar aí e não vai me contaminar, desde que eu não exponha o que está na minha mão em contato com a boca, com o olho ou com a mucosa nasal. Então, esse é o ponto importante de nós entendermos. E aí, quando a gente, então, enxerga que esse vírus se transmite pela via respiratória, mas também por contato, aí há necessidade de nós olharmos no ambiente de trabalho que haverá neste momento ainda, até que tenhamos aí um contingente grande de pessoas imunizados, seja naturalmente por exposição ao vírus previamente ou por vacinas, nós vamos precisar ficar atentos para evitar essa transmissão que se dá homem a homem, através da via respiratória. Isso se consegue com afastamento social, ou seja, eu preciso manter uma distância de 1,5 m, 2, que é a distância na qual essas gotículas que saem da minha boca caem na superfície. Elas saem da minha boca e elas desenvolvem uma parábola em direção ao solo ou às superfícies que estejam no meu entorno, certo? Então, é por isso que é importante estarmos atentos para descontaminar as superfícies. Porque esse vírus que está nas superfícies, ele saiu da via respiratória das pessoas. Bom, e aí é importante nós entendermos que esse vírus, ele já há dados mostrando que ele sobrevive, ou que ele está presente aí nessas superfícies, viável, por um tempo que é variável, aí, 1, 2 dias, quando eu falo de tecido, 1 a 2 dias quando eu falo de papel, e eu estou comentando isso porque nos tribunais o que se trabalha muito na entrada, contato com aço, contato com vidro, e nos processos físicos, contato com papel. Então, lembrar que em aço inoxidável ele sobrevive aí por até 3 dias, no vidro 2 a 4 dias. Então, isso faz com que, em um espaço no qual há uma grande circulação de pessoas, eu preciso estar muito atento para, primeiro, todos que circulam por aí precisam usar a máscara. E quando a gente fala todos, é todos, inclusive os que já estão protegidos, né? As pessoas que já adoeceram, elas têm uma proteção que a gente não pode garantir que ela é uma proteção 100%. Nós não sabemos até esse momento o quanto essa pessoa está protegida nem por quanto tempo, mas, baseado na experiência de outros coronavírus e outros vírus respiratórios, essas pessoas ficam protegidas por um tempo, sim, aí, pelo menos 6 meses, talvez 1 ano. Então, o que a gente recomenda é que todos, ao se deslocarem para qualquer espaço de trabalho, façam uso da máscara, porque isso vai evitar a contaminação das superfícies e vai evitar a transmissão interhumana, certo? Quer dizer, o indivíduo se contaminou porque teve contato com outro humano que tem o vírus e transmitiu para ele, ou porque tocou uma superfície que é inanimada, mas que poderia estar contaminada, e levou para sua boca, nariz ou olho, certo? Então, esse racional, do ponto de vista da segurança, para o uso da máscara por todos, os que já tiveram a doença e os que não tiveram, é importante, porque eu não sei quem teve e quem não teve. Não dá para andar com uma etiqueta, uma tarja, ou já tive o vírus, posso andar sem máscara. E também porque, por não sabermos com clareza qual é o grau de proteção que a infecção prévia proporciona e por quanto tempo, a gente orienta que as pessoas continuem adotando medidas de proteção até que tenhamos informações mais claras. Então, a expectativa que a gente tem nesse momento do retorno do sistema judiciário à atividade laboral regular no ambiente físico, né, porque ninguém parou no ambiente virtual, todo mundo continuou trabalhando e muito, digamos assim, mas o retorno para os espaços físicos, é muito importante que nesse momento nós consideremos, primeiro, quem tiver disponibilidade de continuar trabalhando em home office, pela sua função que exerce, é importante que o faça. Por quê? Para eu evitar o aglomerado de pessoas nos ambientes de trabalho. Segundo, pessoas que têm acima de 60 anos ou têm qualquer doença de base que o torna mais suscetível a formas graves, né? Porque as formas mais graves da doença, elas ocorrem sobretudo em maiores de 60 e pessoas que têm algumas comorbidades, como doença cardíaca, doença pulmonar, diabetes, obesidade,
Gravidez não é doença, mas é uma condição específica da mulher que a torna mais vulnerável para os eventos infecciosos, sobretudo porque expõe o bebê ao risco de abortamento ou morte intraútero. Então, essas pessoas, é muito importante que elas não retornem para o trabalho presencial, que elas continuem em teletrabalho. E, mesmo quem não é do grupo de risco, se a função que ele exerce puder ser exercida à distância, utilizando tecnologia da informação, o ideal é que se mantenha nessa modalidade aí, até que tenhamos um contexto mais favorável do ponto de vista da epidemia no país como um todo. Por quê? Porque a transmissão na comunidade continua existindo. E quando a gente fala em transmissão na comunidade, nós precisamos olhar que os tribunais, por exemplo, tão logo estejam abertos e funcionando, ele vai ter um afluxo de pessoas, que são os que aí trabalham e os que aí vão para resolver os seus processos. E aí tem os usuários, né? E muitos desses fazem uso de transporte coletivo, que é um espaço de risco de transmissão muito alto, porque aí eu tenho um ambiente estreito, fechado, no qual as pessoas levam um período no percurso, em contato muito estreito, muito próximo com o outro, que certamente é inferior a essa distância que eu comentei de 1,5 metro. No transporte público, em geral, não é possível manter essa distância. Então, é muito importante olhar esse lado, quer dizer, na hora que a gente decide que abre ao público para atividade presencial, eu preciso lembrar que o mais exposto aí vai ser o usuário, sobretudo o usuário que faz uso de transporte público para chegar ao local de trabalho, né? E aí, no local de trabalho, o que é essencial para garantir a segurança é, então, reorganizar os espaços para que as mesas ou a distância entre os que aí trabalham seja superior a 1,5 metro, certo? Então, aí isso vai variar, logicamente, dependendo do espaço de cada estrutura física. E a outra são as medidas de higiene a serem adotadas, exatamente para que nós eliminemos aquele risco do vírus nas superfícies. Então, é importante que adotemos novas medidas de higiene, utilizando solução alcoólica 70%, ou solução de hipoclorito, que é uma solução que é barata e é altamente eficaz, né? Ou mesmo água e sabão, mas solução alcoólica, na minha opinião, ela é a mais prática, sobretudo porque ela seca rapidamente, ela é de fácil aplicação e ela é compatível com a maioria dos materiais, né? Até mais compatível do que o hipoclorito, tá? E aí a recomendação é de que essas soluções sejam aplicadas a uma regularidade aí de pelo menos horário nas superfícies onde as pessoas tocam, onde elas possam se expor, né? Então, por exemplo, não preciso passar no piso, porque ninguém toca no piso, exceto onde tem criança, que não é o caso dos tribunais. Mas superfícies que eu toco, maçaneta, corrimão, botão de elevador, etc., bancadas, né? Todas essas superfícies, nos banheiros, lavatórios, também há necessidade de uma mudança no perfil, no padrão da higiene dos lavatórios, incluindo a torneira, a pia, onde se toca, a cada hora, para que a gente minimize o risco da transmissão por contato. E aí, um outro ponto extremamente importante nos espaços dos tribunais são os processos físicos, né? Porque aí são processos que, em geral, têm um volume grande de folhas, há um grande manuseio, e aí é muito importante que o advogado que vai lançar a mão desse processo para consulta, ou o que quer que seja, adote medidas para se proteger. E aí, nesse momento, eu andei pensando aqui, como é que o advogado vai se proteger na consulta a processos, por exemplo? Então, no meu entendimento, a sua proteção vai se dar pelo uso da máscara, que você não vai retirar durante todo o período em que estiver no espaço de trabalho, e na hora de manusear o processo, utilizar uma luva descartável, que terminou o manuseio, joga fora e, em seguida, aplica álcool nas mãos. Então, talvez essa seja uma medida mais segura
porque, inclusive, se você usa a luva descartável, você evita contaminar aquele conjunto, né? Quer dizer, ela é importante bilateral. E esse é um ponto importante. Quando eu falo de segurança, é importante compreender que eu estou lidando com medidas para proporcionar, para garantir segurança individual e medidas que vão garantir a segurança do coletivo, né? E aí, nesse momento, por exemplo, o uso da luva para manusear um processo, ele vai me proteger, mas ele vai também proteger o próximo, se eu que tinha o vírus não fizer a contaminação desse processo, desse arquivo, na hora do manuseio. Bom, então, o que eu tinha para comentar com vocês era basicamente isso, era a necessidade de utilizar o conhecimento sobre a biologia do vírus, sobre a transmissibilidade, para tomar as medidas de proteção, certo? Então, não há necessidade de medidas extremas, não há necessidade de tocar fogo em nada. Na verdade, eu preciso saber que o vírus está presente nas superfícies, que ele está presente na via respiratória do homem, né? Seja ele sintomático ou na fase na qual ele ainda não manifestou sinais de doença. E aí tem uma coisa muito importante, né? Que é muito importante que ao adotarmos ou ao sairmos de casa, façamos um checklist breve sobre há risco de eu estar começando um adoecimento? E isso é simples de perguntar. Eu estou com dor de cabeça, eu tenho um evento novo, febre, coriza, dor no corpo, mal-estar, algo que não vai bem, e eu tive contato com ou desconhecidos, ou com alguém que teve Covid, portanto, eu posso estar iniciando um quadro respiratório atual. É muito importante ficar atento para isso, porque nós temos a cultura de trabalhar gripado, né? Isso é normal no Brasil. As pessoas trabalham gripado, mesmo em serviço de saúde, né? E a gente precisa mudar essa cultura, porque aí, se o indivíduo que está num processo inicial de adoecimento não for trabalhar ou não sair de casa para onde quer que seja, ele evita contaminar outros. Então, isso é um ponto super importante, que eu chamo de checklist de condição de trabalho, né? Então, esse é um ponto. Se você tem qualquer suspeita, fique em casa até prova em contrário. Assim você não promove a contaminação de outrem, tá? Porque eu já corro o risco de contaminar outros. Se eu estiver na fase de incubação do vírus, já tenho o vírus multiplicando, ainda não tenho sintomas, já transmito. Esse é o conjunto daqueles que são assintomáticos ainda, mas que já transmitem. Então, é esse o ponto que eu queria trazer para a discussão. Eu vou ficar por aqui à disposição de vocês para outros questionamentos. Doutora Marise Reis, muito obrigado pela sua fala, pela sua apresentação. Desde logo eu passo ao terceiro tema, que será Ministrando Riscos no Escritório de Advocacia. Com a palavra a advogada, conselheira seccional da OAB-RN, enfermeira, especialista em epidemiologia para serviços hospitalares e membro da Comissão de Acompanhamento do Coronavírus da OAB-RN, doutora Elisângela Fernandes. Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Quero agradecer à Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, na pessoa desse grande amigo que a advocacia me deu, que é o Dr. Alex Gurgel, e dizer que é uma grande honra estar aqui dividindo essa mesa com Ricardo Valentim e com Marise Reis. Eu queria destacar aqui dois fatos bastante importantes e relevantes. Primeiro, que a pandemia não acabou, né? Ricardo trouxe isso na sua explanação e Marise também está nos alertando, e que essas medidas de flexibilização das atividades econômicas passam uma falsa sensação de segurança, mas as medidas de uso da máscara, de distanciamento social, elas continuam se impondo como necessárias e indispensáveis nesse momento. Quero também enfatizar que tudo que eu trouxe aqui, tentei relacionar da forma mais prática possível, dia a dia, do escritório de advocacia, na realidade apenas minimizam os riscos de adoecimento, né? Não há como a gente eliminar esse risco com medidas de prevenção. E aí eu gostaria de enfatizar bastante o uso da máscara, que Marisa, inclusive, reforçou até no manuseio dos documentos, e trazendo a reflexão do porquê usar essa máscara.
Então, há evidências de que partículas menores do que as gotículas que a gente expele pelas vias respiratórias, elas podem conter o vírus e ficarem suspensas no ambiente fechado no ar tempo suficiente para infectar todas as pessoas que estão ali expostas. Então, a máscara termina sendo o acessório que vai bloquear ou funcionar como uma barreira para esse tipo de contaminação. Um estudo da Universidade de Oxford, que foi feito com militares, ele foi ainda além. Ele disse que, além do uso da máscara, eu tenho que associar o distanciamento social. Então, os dois, ambos, quando já usados conjuntamente, eles não só reduzem a possibilidade de contaminação, como também evitam doenças graves. E aí, por isso, a máscara, ela deixou de ser um equipamento de uso individual ou de proteção individual e passa a ser reconhecida como um equipamento de proteção coletiva, né? Pensar só em mim, mas pensar na coletividade. Um outro estudo australiano, ele analisou 3 situações: o indivíduo falando, tossindo e espirrando, utilizando 1, 2 e 3 camadas, e concluiu que qualquer máscara protege. Mas, quanto mais camada essa máscara possui, maior a sua eficácia. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda atualmente que a máscara utilizada, ela contenha 3 camadas. E a máscara de tecido deve ser confeccionada da seguinte forma: uma camada interna com um tecido que absorva gotículas, uma camada intermediária que funcionaria como um filtro e uma camada extra ou uma barreira de proteção menos permeável à água. E não é de qualquer jeito que eu devo usar a máscara, né? A máscara, ela deve ser ajustável à face, por isso existem diversos modelos dela, adaptáveis a diversos tipos de rosto. Ela deve cobrir do nariz ao queixo, então a gente vê muitas pessoas utilizando a máscara inadequadamente, com o nariz de fora, ou vai falar e retira a máscara do local. Ela não pode possuir, por exemplo, aberturas laterais, né, porque isso diminuiria a sua eficácia. E eu também não posso usar essa máscara o dia todo. Ela tem que ser trocada, ela tem que ser substituída sempre que úmida, ou no mínimo a cada 2, 3 horas de uso. Então, eu tenho que sair de casa, como Marise disse, com o meu kitzinho de segurança. Eu tenho que sair com mais de uma máscara se eu vou passar o dia no trabalho. Eu tenho que sair com o meu álcool em gel, né? E de preferência com um saquinho onde eu posso armazenar as máscaras utilizadas durante o dia. E por quanto tempo? Essa máscara ela não é eterna, ela é de tecido e todo o tecido se desgasta. Então, a Anvisa estabeleceu que após 30 lavagens, a máscara de tecido deve ser descartada. E aí eu tracei aqui, de uma forma um pouco esquemática, algumas premissas que eu considero básicas, que nós precisamos compreender e, a partir delas, adaptar a realidade do trabalho de qualquer pessoa dentro do escritório de advocacia individual ou dentro de uma sociedade de advogados, por exemplo. Primeiro, as mãos, elas sempre devem ser consideradas sujas e contaminadas. Então, se eu preciso tocar a minha face, se eu preciso coçar os meus olhos, tocar o nariz ou levar algum alimento à boca, eu preciso lavá-las imediatamente antes de fazer esse tipo de ação. Segundo, eu devo dar preferência a ambientes arejados quando comparados com ambientes climatizados, desde que a ventilação natural me favoreça, né? A gente sabe que o nosso clima não ajuda muito e às vezes é necessário utilizar um ambiente com a climatização artificial, com ventilação artificial. Mas se eu tenho cuidado de trocar a filtragem do ar, de fazer a limpeza adequada e manutenção adequada desse ar-condicionado, não haveria problema de utilizar. Terceira premissa: distanciamento social. Então, distanciamento social, mesmo com o uso da máscara, é necessário. Lembro da pesquisa que eu falei. Então, eu preciso usar máscara no ambiente de trabalho se eu compartilho o meu espaço com outras pessoas. E manter esse distanciamento social mínimo, que Marise já apontou, de 1,5 m². É muito comum a gente ver nas filas as pessoas preocupadas com a distância da pessoa que está na sua frente ou atrás, mas esquece a sua lateral. Então, em todas as direções, esse 1,5 m tem que ser mantido de distância. Minha quarta premissa: limpeza de superfícies negligenciadas. Na hora da limpeza, a gente negligencia algumas áreas.
que são de fácil toque, maçanetas de porta, interruptores de luz, puxadores de gaveta, puxadores de armários, o próprio teclado, o nosso celular, a válvula da descarga dentro do banheiro, a torneira da pia, a torneira do bebedouro, onde eu vou pegar água. Então, essas superfícies costumavam ser negligenciadas e elas precisam agora de um olhar mais adequado e de uma descontaminação com maior frequência dentro do ambiente de trabalho. E a sexta premissa é: afaste qualquer pessoa que apresentar sintomas respiratórios. Então, é como a doutora Marise falou, se você acordou indisposto, uma leve dor de cabeça, isso já é um sinal de alerta. Se você tem coriza, a garganta está arranhando, tosse ou espirro, o ideal é que esse funcionário, esse trabalhador, ele realmente não se exponha, nem exponha os seus colegas de profissão. Então, baseado nessas premissas, vamos agora para dentro do ambiente do escritório de advocacia, né? Precisamos fazer algumas adequações estruturais nesse ambiente? Sim, precisamos. Vamos partir do pressuposto que um escritório de advocacia ele possua recepção, ele possua sala de trabalho e de atendimento, sala de reunião, copa, banheiro, ou que seja um escritório de advocacia pequeno, sala, banheiro, usado por um único advogado. Então, vamos dentro das premissas que nós já compartilhamos aqui. A recepção. Se eu tenho que considerar o distanciamento social, é importante que o número de cadeiras dessa recepção, por exemplo, seja reduzido. Eu tenho que promover o agendamento adequado das pessoas que transitarão ou ficarão em espera naquele espaço para evitar a aglomeração de pessoas. Eu tenho que regulamentar o uso da máscara obrigatório dentro daquele espaço também do escritório da advocacia. Eu tenho que disponibilizar, dentro da premissa das mãos contaminadas, o álcool em gel a 70% para a descontaminação das mãos. Dentro da minha sala de trabalho, eu tenho que disponibilizar álcool a 70%, eu tenho que manter o distanciamento social dos demais colegas. Se for possível, já mantenho a cadeira numa posição em que permita que esse distanciamento aconteça. Numa sala de reunião, se for possível, fazer a reunião com o ambiente arejado, as portas abertas e janelas abertas, é o mais adequado. Eu posso compartilhar documentos, como a doutora Marise falou, sim, no ambiente, no escritório de advocacia, é impossível você não compartilhar documentos ou objetos. Mas se eu tiver o cuidado de fazer a antisepsia das minhas mãos, antes de manusear o documento, e o meu colega também tiver esse mesmo cuidado, nós vamos compartilhar o documento de uma maneira mais segura. Em relação ao banheiro, eu devo usar a máscara enquanto eu estiver dentro do banheiro. Banheiros são ambientes pequenos, fechados, normalmente com uma única janela para ventilação. Eu devo tomar o cuidado com a lavagem das mãos, porque também nesse ambiente eu vou tocar a válvula de descarga, vou tocar a maçaneta de porta, e o cuidado tem que realmente ser mais adequado. Numa copa, a copa é um lugar em que eu vou precisar retirar a máscara, por exemplo, seja para fazer uma refeição ou ingerir algum tipo de bebida. Então, é importante que nesse ambiente da copa, geralmente é um ambiente pequeno, ele seja utilizado de forma alternada. Se eu não conseguir manter o distanciamento social, é importante que uma pessoa utilize a copa de cada vez. Então, estruturei meu ambiente, estou bem estudada, né? Estou bem já controlando bem as minhas premissas básicas. Eu posso receber o meu cliente? Eu posso agendar uma consulta presencial? Veja, a consulta remota, ela deve ser priorizada em relação à presencial. Mas se a presencial tiver que acontecer, eu gostaria de fazer 2 alertas que vocês podem também fazer com o seu cliente. O primeiro alerta é de que ele deverá usar máscara enquanto estiver no escritório. E o segundo alerta é que, se no dia do agendamento da reunião ele apresentar qualquer sinal ou sintoma respiratório, ele deve ligar para o escritório avisando e assim agendar um outro horário, uma outra oportunidade. E o que é que eu devo fazer assim que eu chego no meu escritório? Pronto, ele está adequado, o distanciamento social permitido, as pessoas estão utilizando máscara. Eu sugiro, lave as mãos assim que chegar ao seu local de trabalho e desinfete, descontamine todas as superfícies que você irá tocar durante o seu dia. Por quê? Mesmo que essa limpeza ou desinfecção tenha sido feita no final do turno anterior.
Porque aquelas partículas que ficam dispersas em movimento durante o dia, elas vão se precipitar quando esse movimento cessar. Então, eu preciso descontaminar a minha bancada com álcool a 70% ou com qualquer outra solução antisséptica. Eu preciso descontaminar o meu teclado. E aqui eu trago, inclusive, duas considerações. O álcool etílico a 70%, ele é muito recomendado para descontaminação de superfícies, limpeza de superfícies. Mas para aparelhos eletrônicos, os fabricantes sugerem o álcool isopropílico a 70%. Então, pronto. Seria isso. Se eu ainda tiver um tempinho, eu acho que eu tenho 3 minutos ainda que eu estou cronometrando, eu queria trazer algumas dúvidas que algumas pessoas já me perguntaram. Uma é sobre o Face Shield. Eu devo usar Face Shield no escritório da advocacia? E o que é o Face Shield? É uma lâmina de acrílico que é utilizada para proteger a face. Eu não sugiro o uso desse equipamento de proteção. Ele deve ser utilizado por profissionais de saúde que estão constantemente expostos a gotículas de saliva, jatos durante os procedimentos que eles realizam. Isso não é a realidade da advocacia. Talvez o profissional da limpeza deva sim utilizar uma proteção da face, ou no mínimo dos olhos, porque eles, no dia a dia, eles lavam panos, enxagam panos de chão de superfícies, e isso, além de expô-los a micro-organismos, também expõe a produtos químicos. Tapete sanitizante, né? Está na moda, todo mundo adquirir um tapete sanitizante. Bem, o chão, como a doutora Marisa também já alertou, ele é considerado uma área não crítica, porque as pessoas não tocam no chão. Então, ele por si só, independente de estar limpo, brilhando, ele deve ser considerado uma área contaminada. Então, esses tapetes sanitizantes, se não forem bem utilizados e higienizados, eles terminam se tornando um problema muito maior do que uma solução. E por fim, eu gostaria de ressaltar que o álcool a 70%, mesmo na formulação em gel, ele desidrata as mãos, ele causa verdadeiros ressecamentos, né? E para manter essas mãos saudáveis, é necessário que tanto mulheres como homens adotem a rotina de utilizar um bom hidratante das mãos antes de dormir. Era isso. A gente precisa, na realidade, encontrar um equilíbrio para poder ir respirando até que a vacina chegue e todos possam ser imunizados. Muito obrigada. Pessoal, o nosso diretor, Alex, caiu que teve uma queda de energia lá na casa dele, tá? Então, se vocês quiserem continuar, enfim, ir completando, e uma questão interessante, talvez, era falar, doutora Elisângela, sobre essa questão do Face Shield, se funcionaria no atendimento ao cliente, né? Porque falou deixar reservado para os profissionais da saúde, eu não sei se quem tem esse contato mais próximo, se tiver que atender o cliente, talvez se funcionaria ou não. Veja, se o cliente está usando máscara, eu entendo que o Face Shield é desnecessário no ambiente de escritório de advocacia, certo? Por quê? Já é um desafio muito grande trabalhar com máscara o dia todo. Só quem usa máscara o dia todo sabe disso. E você, além da máscara, ter que usar um face shield, aí você vai tornar o trabalho, além de tudo, né, vai ganhar uma dor de cabeça assim ao final do dia. Mas eu acho que a doutora Marise pode também falar um pouco sobre o uso do face shield. O que é que ela acha sobre isso? Veja, eu concordo com a Elisângela, e aí eu reitero um comentário que eu fiz e que ela também fez de forma muita propriedade, e eu fiquei muito contente de ouvir sua fala, Elisângela. Até parece que a gente combinou, não é? Você foi show na Trabalhamos juntas, Marise, 10 anos, não é possível. Sintonizado, aprendi olha muito que bacana. Com você. Nós trabalhamos juntas muito tempo em controle de infecção em hospitais aqui em Natal, né? E essa questão da segurança, ela tem tudo a ver com entender realmente quem é o micro-organismo e como ele circula. Então, eu concordo com ela, e aí tem um ponto que é fundamental. Veja, eu estou em um espaço que é um espaço de pessoas saudáveis, e é muito importante que a gente mantenha esse conceito. Então, para isso, o advogado não pode se permitir ir trabalhar se ele não estiver bem, aquelas orientações que a gente fez. Está sentindo um sintoma que pode ser suspeito de uma doença viral? Fica em casa. E ele oriente o seu cliente a fazer o mesmo. E ele se permita adotar
o trabalho remoto num contexto como esse. Tem uma audiência, uma reunião que o indivíduo precisa falar com... E eu adoeci, vamos fazer de forma remota, não vou me encontrar com ele porque estava marcada há um mês e eu estou doente há 24 horas. Né? Então, entendendo que o escritório é um espaço de pessoas saudáveis, né? eu realmente acho que o Face Shield pode ser um dificultador, porque não é fácil utilizar aquilo dificulta a comunicação, aquilo dá transtorno físico a quem utiliza. Os profissionais de saúde hoje chegam em casa exaustos, com cefaleia, por conta não só do face shield, mas por conta da máscara o tempo inteiro, mas o face shield também é um dificultador. Então, eu acho que não vale a pena, tá? Acho que para a higiene vale a pena, considerando isso que a Elisângela falou, aquele movimento de torcer o pano ou o mop, trabalhar com água, isso gera partículas que caem na face dele, porque o objetivo do face shield é isso, é reduzir o splash de partículas na face. Se eu estou usando máscara, eu estou protegida. Só vai sobrar o olho, né? Porque a máscara, lembrando o que a Elisângela destacou com muita clareza, a máscara precisa ser utilizada de forma correta. Máscara que não cobre o nariz e a boca, ela é inútil, tá certo? Por quê? Porque o vírus, ele entra pelo nariz, que é por onde eu inspiro. O que entra pela boca é o que eu toco. Então, se eu colocar a máscara que cobre só a boca, ela não serve para nada, ok? Eu tenho que cobrir o nariz, porque a proteção respiratória é do nariz verdadeiramente, tá? Então, acho que essa é o cuidado mais importante e acho que o face shield seria dispensado para a recepção, por exemplo, do escritório, né? Porque a gente tem visto muito o uso do face shield pela recepcionista, né? Em um escritório maior, por exemplo, que tem um grande movimento, espaços maiores, aí vale a pena uma barreira de proteção para a recepcionista, né? Barreira de acrílico, vidro, porque aí ela fica protegida. Isso sim é importante. Professor Ricardo, só aproveitar aqui uma questão. O senhor poderia falar sobre... O senhor abordou a questão do transporte público, tanto o senhor como a professora Marise, nas suas falas. A preocupação, dada a RT, a transmissibilidade, a questão do transporte público. Quais os cuidados que o cidadão comum, ou o trabalhador, ou qualquer pessoa que precisa usar o meio de transporte coletivo deve adotar, além da máscara? O que é que ele pode fazer para tentar se preservar de contaminar ou ser contaminado? Alex, eu vi umas pesquisas recentemente, inclusive, associando, por exemplo, essa questão da contaminação, né, do alto índice de contaminação em algumas regiões do país, municípios, inclusive, com o transporte público. Né? Então, metrô, ônibus. E qual é a melhor forma de se prevenir? É não andar em ônibus lotado. Só que a população que anda de transporte público, eles não têm essa opção. Então, porque eles têm o horário que tem que chegar no trabalho. Então, tem uma série de questões, e eu acho que aqui é um lugar específico, muito bom para falar, porque é justamente advogados trabalhistas, né? Então, como é que, por exemplo, a empresa ela exige o horário do trabalhador, porém você não tem frota de transporte público que garanta a segurança e a saúde desse trabalhador? Então, essa é uma questão importante, porque uma das questões que está relacionada ao trabalho é o deslocamento dele da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Isso deveria ocorrer de maneira segura. Então, quando você tem, por exemplo, ônibus lotados, ou metrô lotado, ou trem lotado, esse trabalhador está exposto. E ele não tem a opção de poder ir num horário que tem menos população usando o ônibus, por exemplo, ou o transporte coletivo, ou o transporte público, como a gente queira chamar aqui. Então, essa é uma questão. Não tem muito, Alex, em ônibus lotado, não tem muito o que fazer. Por mais que ele use máscara, é máscara com 1,5 metro de distância. Então, 1,5 metro de distância com máscara tem um nível de proteção, 2 metros tem outro. Então, assim, o ônibus ele não é realmente um transporte seguro e, com certeza, né, um nível de certeza bem alto, porque é uma hipótese, essas pesquisas elas estão em estudo, você tem uma certeza muito grande aí com relação a essa questão de transmissão no transporte público, porque você tem ali um aglomerado de pessoas, né, que estão, às vezes, em pé, uma junto da outra,
e a máscara ela é uma barreira, ela não evita 100%, ela minimiza. Tem alguns estudos agora com relação à questão do uso da máscara, que é, por exemplo, pessoas utilizando máscara, e Marisa pode falar melhor do que eu, tem uma carga viral menor. Então, por ter uma carga viral menor, o adoecimento dele vai ser menor, vai ser menos grave. Então, esses são estudos que falam do benefício do uso da máscara. Porém, a máscara não... A grande questão com relação à máscara é as pessoas saem de máscara na rua acham que estão seguras, então podem andar de ônibus lotado. Isso não é verdade. Né? Então, quando a gente coloca as pessoas num ônibus ou num transporte público lotado, seja ele qual for, né, nós estamos colocando a população em risco. E não está colocando somente em risco a população que anda de ônibus, a população também que não anda. Eu vou pegar aqui, por exemplo, os trabalhadores do shopping, né, que se deslocam de ônibus. Esses trabalhadores, eles se deslocam de ônibus, numa situação de ônibus lotado. Se você ficar ali mais de 30 minutos, né, ou 40 minutos, numa pessoa que está adoecida dentro de um ônibus, aquela pessoa vai contaminar uma parte significativa daquela população que está no ônibus. Essa população vai para o shopping. Essa população que está no shopping, que trabalha numa loja, ela tem contato com roupa, ela anda de escada rolante, e ela vai deixando um rastro do vírus em vários lugares que vai passando. E aí você começa a perder o controle novamente. Então, o transporte público é, com certeza, um dos grandes vetores de contaminação. Tem uma colega que está no comitê científico, que é a Luciana, que é da área de demografia, e ela estuda justamente essa questão das dinâmicas sociais. Né? E ontem mesmo estava passando uma matéria na televisão, acho que era no Jornal da Cultura, que é muito bom, inclusive tem sempre um infectologista, o pessoal da USP falando sobre isso, vários estudos apontando essa correlação entre o transporte público e a infecção, inclusive com essa segunda onda que está ocorrendo aí em alguns lugares com relação à transmissão do vírus. Então, o transporte público não tem muito o que fazer. Se eu fosse recomendar para o usuário do transporte público, se o ônibus estiver lotado, o trem estiver lotado, o metrô estiver lotado, não suba. Não vá dessa vez. Vá de outra vez. Entendeu? Manda um WhatsApp para o chefe avisando que você vai chegar atrasado com a foto do transporte lotado. Entendeu? Até para que no futuro ele possa se defender em termos trabalhistas. Entendeu, Alex? Uma coisa importante que eu acho, né, nesse grupo de advogados, né, que tem seu próprio negócio, seu escritório, Alex, é da organização. Assim, nós precisamos, nesse retorno, entender que nós estamos em uma situação especial, que não são tempos normais. Então, nós precisamos criar uma condição que seja compatível com o contexto atual da epidemia. E um deles, em relação à questão do transporte público, é o horário diferenciado de trabalho. Então, se o meu horário de trabalho era entrar às 8, que é o comum para todo mundo, e sair às 17, comece às 9 ou às 10, comece às 10 e termine às 16, para que o teu funcionário, se ele utiliza transporte, não precise utilizar o transporte lotado. Esse é um ponto que é fundamental de ser analisado dentro desse contexto de evitar os horários de pico, né? Sobretudo nas cidades maiores, que os horários de pico têm um volume de pessoas muito grande no transporte público. Então, isso é um ponto a considerar, né, em relação ao transporte público. Fazer horário diferenciado. Deixa eu aproveitar, Marise e Elisângela, fazer uma pergunta para as duas responderem como por partes ou integralmente, como acharem melhor. Nós estamos agora vivenciando no Brasil inteiro, são vários tribunais trabalhistas, e estaduais e federais também, retorno de atividades nesses tribunais. A minha pergunta que é feita até pela Alessandra aqui, qual o risco do retorno dessas atividades nos tribunais? E quais as medidas de segurança eficazes para termos segurança nesse retorno nesses tribunais? E eu vou mais além. Nesses tribunais que têm sistema de ventilação, ar-condicionados e elevadores, como cuidar de tudo isso para que a gente tenha segurança para o advogado, para o usuário, para o cidadão que vai lá reclamar seu direito junto com o advogado, mas também para os servidores e para os juízes? Como é que a gente poderia ter segurança nesse retorno? Marise e Elisângela, por favor. Eu posso começar. Eu acho que o primeiro ponto aí, Alex, é que esse retorno se dê de forma parcial.
Então, é muito importante, eu comentei isso, é muito importante que eu mantenha no modelo remoto, que puder ficar remoto, para que o que for realizado presencial signifique uma parcela menor, para que eu garanta um movimento menor de pessoas nesses espaços. Isso, gente, é fundamental, porque se eu abrir as portas, como a gente tem visto aí, nos bares, nos restaurantes, nas praias, e as pessoas correrem nas shoppings para circularem, não vai ter jeito de adotar medida de segurança, ok? Então, acho que a primeira coisa é essa, fazer a abertura parcial com horário diferenciado, inclusive, porque quando eu faço horário diferenciado também, se eu trabalhar sob agenda, talvez seja essa uma estratégia. E aí, quando a gente fala de como garantir segurança, então, para além de reduzir a circulação de pessoas, que é o primeiro passo, eu preciso otimizar ou incrementar ou aumentar a higiene dessas superfícies que a gente comentou aqui. Então, por exemplo, se o tribunal é todo climatizado e ele sequer tem janelas, aquelas janelas que estão lá são fechadas, elas não abrem nunca e não são possíveis de serem abertas nesse momento. Eu vou andar, eu posso ligar o ar-condicionado? Pode, só que aí você vai ter que ficar mais atento para a limpeza da central do ar-condicionado. Esse é um ponto importante. E o outro se eu reduzo o tempo, a duração do horário de trabalho, eu também vou reduzir, porque eu precisaria melhorar a circulação do ar. E precisa ver com o engenheiro como melhorar a circulação do ar para que ele se torne mais seguro. E aí, a desinfecção das superfícies, por exemplo, tem elevador. Eu encerro o elevador? Acho que não há necessidade, até porque pessoas que têm dificuldade de mobilidade necessitarão do elevador, né? Porque é importante que os idosos não estejam circulando por aí, certo? Então, o uso do elevador ele pode ser mantido, e aí a observação é colocar cartazes nos espaços dos tribunais, alertando as pessoas sobre manter o distanciamento, número máximo de pessoas que podem entrar no elevador, dependendo do porte do elevador. Em geral, eles não são grandes, então não vai permitir entrar muito mais do que 3 pessoas, ou até 2, ou até 1, né? E a descontaminação dos botões dos elevadores, que aí eu preciso ter alguém da higiene que faça isso regularmente, certo? Então, e aí, assim, dentro de um grande movimento, talvez eu precise fazer essa descontaminação com um tempo inferior a 1 hora, né? Eu tinha pensado um tempo de 1 hora, porque também você fica surreal imaginar que a cada meia hora tem alguém passando uma solução de álcool em todas as superfícies. Então, eu imagino que a segurança, ela passa por aí mesmo. Os tribunais devem disponibilizar frascos de gel alcoólico nas bancadas ou na entrada para que as pessoas possam descontaminar suas mãos. Então, sobretudo os que têm portas, né, que são giratórias, por exemplo, que você acaba tocando para entrar, né? Então, isso é importante que você o faça. E quando eu me imagino falando para esse público que é advogados, e a Elisângela comentou isso no início, leve seu frasquinho de gel alcoólico no bolso ou na bolsa. Esteja com ele à mão. Toquei na porta para entrar, passa álcool em seguida e vai adiante, né? Então, esse é um cuidado que precisa ser mantido, né? E, na verdade, a gente tem que ficar olhando e atento, né, o tempo inteiro. E o outro, tão importante quanto doente não pode circular por lá, seja usuário, funcionário, advogado, seja o que for. Está doente, não pode circular. Isso, inclusive, precisa ser avisado, ter informes. Se você tem sintomas respiratórios, por favor, retorne outro horário, agende outro horário, né? Acho que isso é uma coisa importante. Elisângela. Eu nem tenho nada a acrescentar ao que a doutora Marise falou, mas é interessante enfatizar essas questões mesmo. O tribunal, todos os tribunais têm condições, sim, de disponibilizar álcool em gel em todas as secretarias, dentro dos elevadores,
tem condições também de, nessa retomada, de forma gradual, fazer agendamentos nas secretarias, né? Eu já percebo o fórum, ele termina aglomerando, por exemplo, aqui em Natal, mais embaixo do que nos andares propriamente ditos, já há um certo controle nesse ingresso, então ele precisa ser regularizado para que, na espera da fila para entrar, seja respeitado o distanciamento social, porque a única medida de prevenção existente, Alex, por mais cuidado que tenhamos, são essas mesmo, é usar a máscara e manter o distanciamento social. Então não adianta o indivíduo entrar nesse prédio, nesse mega prédio, né, onde funciona um tribunal, um lugar aglomerado, repleto de pessoas, e ele usando máscara, ela não vai ter a eficácia que ela se promete, né, a ter. Então, é possível, sim, nesse retorno gradual, fazer agendamento do atendimento nas secretarias e é possível disponibilizar álcool a 70% na formulação de gel em todos os elevadores, por exemplo, né? Para que todo mundo possa utilizar o álcool logo após tocar o interruptor do elevador, ou antes de entrar na sala da secretaria, possa passar o álcool para poder tocar na maçaneta da porta e também para sair, tocar novamente ou desinfetar as mãos. E se houver aglomeração, nenhuma dessas medidas serão suficientes, porque com o ar contaminado, né, repleto de pessoas aglomeradas e falando próximas umas das outras, aí realmente não há medida que seja eficaz. Bom, vamos caminhando aqui para o nosso final. Eu vou só abrir para vocês fazerem suas considerações finais, mas eu quero uma última opinião de vocês sobre o seguinte. Duas questões. O platô, quando termina? E iremos adquirir a educação respiratória com essa pandemia no Brasil? Alex, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Porque platô, a gente, por exemplo, para mim que está, para o pessoal do comitê científico, a gente olha esses dados todos os dias, quando acorda e antes de dormir olha de novo. Então, na verdade, a gente tem vários platôs no Brasil, né? Você tem um aqui do estado do Rio Grande do Norte, que foi no mês de julho. Então, nós tivemos um platô ali durante um período, teve um decaimento, teve um novo pico, mas agora a gente está no processo de decaimento. A grande questão é, se tiver uma segunda onda, qual vai ser o tamanho dela? Né? E aí você pode entrar num outro platô. A gente acredita que ela pode ser menor do que a anterior, mas ninguém quer, por exemplo, que os leitos de UTI, porque há uma concepção equivocada, às vezes, é que a gente está criando o sistema de saúde, ele criou leitos de UTI para internar pessoas. Na verdade, você cria os leitos de UTI para que as pessoas tenham dignidade no atendimento. Mas ninguém quer que as pessoas precisem de um leito de UTI. Porque aí é a última instância, por exemplo, da saúde com relação a tentar preservar a vida das pessoas. Nesse caso da Covid, seria entubar ela. Então, existe um índice de mortalidade alto. Então, não é bom que ninguém precise realmente ser internado, porque quando a doença agrava, a mortalidade ela é muito alta, a letalidade é muito alta, e tem vários estudos que apresentam isso, não só no Brasil, em vários lugares do mundo. Então, no Brasil, é provável que ainda demore mais alguns dias, quando a gente olha para o Brasil, né? Quando a gente olha para o Brasil, é provável que demore, porque existem vários tempos da pandemia no país. Então, começou pela região Nordeste e Sudeste, ela está indo para a região Centro-Oeste e Sul, e pode ser que quando ela comece a reduzir lá, por exemplo, a gente tenha uma segunda onda nesses outros lugares onde fizeram um processo de reabertura. É assim que está ocorrendo em outros lugares do mundo. Porém, houveram dinâmicas também no Brasil com relação à condução da política de enfrentamento. Então, hoje a gente não sabe, por exemplo, qual o índice de imunidade da população. Então, tem várias incógnitas com relação, inclusive, o próprio curso da doença no país, que quem é da área de imunologia, de infectologia, de virologia, poderia falar muito sobre isso. Então, existem várias incógnitas, tem algumas hipóteses sendo sustentadas, mas ainda não tem evidências com relação a essas hipóteses, né? Então, é isso. Eu acho que é difícil a gente definir quando esse platô vai passar. O que a gente pode dizer hoje ainda é que o nível de mortalidade, o índice de mortalidade ainda é alta. Por exemplo, agora mesmo, quando a gente estava conversando, eu recebi uma notificação, 1.240 óbitos, né, registrados hoje. Se a gente considerar mais 30 dias assim, nós teremos mais 30 mil óbitos. Ou seja, mais de 30 mil óbitos. É um número muito alto. Aqui no estado, nós estamos com 10, 12 por dia. Se passar 30 dias, teremos mais 300. Entendeu?
Então, assim, é um número alto em relação à população. Claro, reduziu muito. A gente saiu de 40 e poucos óbitos quando estava no pico, desceu para 30, agora a gente está em 12. Mas ainda é um número alto, porque nós já temos mais óbitos nesse ano do que, por exemplo, por câncer, que é o que mais mata no Brasil. Então, é um número realmente expressivo e, assim, definir quando esse platô vai passar fica difícil da gente prever. O que a gente pode dizer agora é que existem dinâmicas diferentes, isso com um nível de certeza muito alto, no país, no nosso estado, inclusive no nosso município. Se a gente olhar para Natal, você tem uma dinâmica, inclusive, diferente da doença nos bairros. Entendeu? Os bairros que começaram primeiro a ter a doença são os bairros hoje que estão menos afetados, né? Provavelmente porque aquela população alcançou um nível de imunidade, e aí tem várias discussões sobre isso. É difícil fazer as previsões, por isso é que em todos os lugares, por mais conhecimento que as pessoas tenham com relação à dinâmica da doença, é a questão da preservação da vida, é o cuidado, o uso da máscara. E Elisângela, só a questão da face shield, que eu fiquei me coçando aqui para falar, tem muita gente usando somente a face shield, mas ela sozinha não protege. Então, ela tem que ser usada junto com a outra máscara, que é que realmente vai fazer o filtro. A face shield só, ela não faz nenhum tipo de filtragem, né? Tá certo? Então, era isso aí. Doutora Marisa. Está sem som, doutora Marisa. Eu diria que o platô, ele vai se manter no nosso contexto à medida em que nós garantimos a persistência de circulação do vírus. Então, a gente não tem prazo, a gente não sabe quando que esse platô vai cair, mas seguramente, se nós formos mais cuidadosos no sentido de nos protegermos e de proteger a contaminação do ambiente, de outros, a gente vai contribuir para esse platô descer mais rápido, sabe? Então, isso é um ponto super importante. As pessoas precisam entender que o lidar nessa epidemia, ela exige um compromisso coletivo, um compromisso de proteção com a vida da coletividade, do conjunto das pessoas. Não há uma medida específica para uma pessoa, a pessoa não se protege sozinha. Nesse momento, estamos todos no mesmo barco. Ou nós nos cuidamos para proteger a nós e aos demais, ou então nós vamos continuar sujeitos às intempéries do SARS-CoV até que a gente tenha uma vacina que seja realmente eficaz, né? Que esse é um ponto que a gente ainda não sabe. Obrigado, doutora Marisa. Doutora Elisângela. Sim, você quer saber se vai ficar alguma coisa, né? Se nós estamos aprendendo alguma coisa. Veja, Alex, eu sou um pouco pessimista em relação a esse aprendizado. Eu acho que as pessoas que têm predisposição ao aprendizado, elas estão aprendendo, mas muitas não aprenderam nada com essa pandemia, infelizmente. Mas coisas boas ficarão, provavelmente, né? A gente está vendo aí um SUS sendo visto pela população como necessário, e isso já é um grande ganho, né? A gente tem visto uma ampliação de leitos por todo o país, e isso também é um ganho enorme, e aqueles leitos que permanecerem vai trazer uma contribuição muito grande para todos. Eu acho que essas pequenas medidas e macro medidas, né, porque alcançam muitos, elas sim permanecerão. Mas essa questão da mudança interna, eu acho que é de indivíduo para indivíduo. Eu sou mais otimista que a Elisângela, viu? Eu acho que eu sempre sou otimista, a Elisângela sabe, ela me conhece. Eu acho que a gente vai aprender mesmo, na marra. E acho interessante que, assim, quando eu vou discutindo os planos de retomada da indústria, da economia e tal, e todo mundo falando, precisamos limpar a superfície a cada hora, no banheiro a cada hora, eu falei, gente, elas vão ter banheiros limpos no serviço público agora. Então, isso vai mudar, talvez as pessoas criem uma noção distinta do que é um serviço adequado, né? Minimamente no que diz respeito às condições de higiene. Então, eu acho que, por exemplo, os serviços que prestam atendimento ao público, eles precisarão, nesse momento, tomar medidas distintas em relação à higiene. E eu tenho o desejo de que isso se mantenha posteriormente, né? Que a própria população cobre essa manutenção, até porque nós temos uma perspectiva
de novos vírus chegando em um espaço de tempo aí que não se sabe, mas que não deve demorar muito. Quer dizer, então, nós precisamos realmente, e aí, para isso, acho que nós precisamos incrementar ou ser capaz de melhorar a nossa capacidade de comunicação e de informação e trabalhar com uma lógica de literacia e saúde para que a gente consiga realmente trazer a população para a sua responsabilidade com o seu autocuidado, né? Então, acho que isso é um ponto que é muito importante de nós levarmos nesse momento como aprendizado. Eu quero aqui, desde logo, agradecer ao professor Ricardo Valentim, doutora Marise Reis, doutora Elisângela Fernandes, a Vanessa pelo apoio na transmissão, o pessoal da Multiforma. Obrigado aos que assistem, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Advogado, que foram e são indispensáveis. Por fim, agradeço aos profissionais da saúde, da limpeza, entregadores por aplicativo, professores e professoras, e todos e todas que nos possibilitaram realizar um distanciamento social que salvou vidas. Muito obrigado, boa noite. Obrigado novamente, professor Ricardo, Elisângela e Marise, pelo trabalho que vocês têm feito de conscientizar a população, informar as pessoas, que isso também tem salvado vidas. Mas quero desejar a todos vocês, fiquem bem, usem máscara e vamos defender o Sistema Único de Saúde, que ele é nosso e vai salvar muito mais vidas hoje e futuramente. Muito obrigado, boa noite e fiquem bem. Um abraço, obrigado, Alex. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, foi um prazer enorme. Fiquem bem.